Olá, meu nome é Thaís Santana, eu sou nutricionista aqui de Domingos Martins e vim aqui a convite da professora Luísa para estar falando um pouquinho com você sobre alimentação saudável, abordando vários temas interessantes que vocês podem estar trabalhando aí de casa com as famílias de vocês. Então, para começar, eu gostaria de estar enfatizando com vocês o quanto que uma alimentação saudável é importante. Sei que vocês já devem estar cansados de ouvir isso por aí, mas muitas vezes a gente ouve tanto falar que deixa passar batido, né? E nem leva a fundo o quanto essa alimentação é importante. Então, é por meio da alimentação que o nosso corpo vai estar se mantendo forte para as atividades do dia, que os nossos órgãos vão estar se mantendo saudáveis. Então, cuidar da nossa visão, da nossa audição, do nosso intestino. E é por meio da alimentação que você pode estar prevenindo o seu corpo de doenças ou até mesmo tratando muitas doenças, como também uma alimentação inadequada pode estar te acarretando doenças. Então a gente tem que ter muito cuidado com a alimentação. Além disso, a alimentação ela é cultural. Então quem não tem aquela comidinha que lembra lá da casa da vovó, né, que traz aquele sentimento gostoso de carinho, de aconchego, ou comidas que marcam épocas do ano, como a gente teve agora na Páscoa, a torta capixaba. No Natal tem muitas famílias que fazem biscoitos e tantas outras culturas bonitas aí que mostram que a alimentação faz parte do nosso dia a dia. Então agora a gente já entendeu que a alimentação ela é muito mais do que servir para matar a fome, né? O alimento ele é cultural, ele traz benefícios para a nossa saúde e pode também trazer prejuízos. Então a gente tem que saber manter um equilíbrio ali entre as comemorações, aquele alimento afetivo e alimentação saudável. Então, o que seria esses alimentos saudáveis no nosso dia a dia, né? Seria aquele prato colorido, prezando sempre por alimentos naturais. Então, quanto mais alimentos no seu prato, da forma como eles vieram da natureza, melhor. E para a gente estar entendendo isso um pouquinho, eu quero explicar para vocês que existem classificações dos alimentos. Então, a gente tem os alimentos in natura, que são aqueles alimentos do jeitinho que eles vieram lá da natureza. Então, é uma fruta do jeitinho que ela foi colhida lá no pé, que, independente se você comprou, se você colheu, mas daquele jeitinho que ela veio da natureza, né? Uma carne natural, né? Do jeito que foi abatido o animal, o leite, daquele lá próprio da vaca, né? Então, todos esses alimentos, eles são considerados in natura. É aqueles que devem fazer parte da nossa alimentação, que a gente deve consumir eles com uma maior frequência, né? Além disso, tem os alimentos minimamente processados. Então, são aqueles alimentos que sofreram alguma modificação. Então, é quando você pega aquele leite da vaca e uma fruta, por exemplo, uma banana, e faz uma vitamina na sua casa. Então, isso ele já foi minimamente processado. Você não adicionou nada ali, você só mudou o formato daqueles alimentos, né? Aí a gente tem o grupo dos alimentos processados. A partir daí, a gente já tem que começar a ter mais atenção. Consumir menos esses alimentos desses grupos e dar prioridade pelos in natura e os minimamente processados. Então, os alimentos processados, eles são aqueles alimentos que tiveram alguma modificação na sua composição, né? Normalmente, esses processamentos, eles são com objetivos de aumentar a durabilidade daquele alimento. Então, seria, por exemplo, uma salmoura, uma fermentação, uma secagem, uma defumação, que já modifica aquele alimento, né? Adiciona ali substâncias que não são deles e que tem esse objetivo de aumentar a durabilidade, mas que para o nosso corpo eles já devem ser consumidos com atenção, a gente não pode exagerar. Então aí já entram os pães, as carnes, as frutas desidratadas, os alimentos em conserva e todos desse grupo, que a gente pode consumir ainda, mas muito menos do que os outros dois grupos, né? E ainda a gente tem um grupo que ele não precisa estar na nossa casa, ele não deve entrar na nossa casa, não deve estar na nossa geladeira, nem na nossa despensa e nem a gente consumir ele fora de casa, que são os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que eles eram bons, mas a indústria modificou eles tanto que eles acabam fazendo mal para a nossa saúde, né? Que são aqueles que têm adição de muito açúcar, de corantes, de conservantes, que alteram a cor do alimento, dão a ele um prazo de validade muito maior do que seria o natural, o convencional, e agregam muitas substâncias ali que fazem mal para o nosso corpo. Então aí entram os refrigerantes, os sucos em pó,
aqueles salgadinhos, né, chips, balas, jujuba, enfim. Então, esses alimentos, o ideal é que ninguém consuma, em nenhuma idade, nem criança, nem adulto, nem idoso. E se for para consumir, que seja assim, muito esporadicamente, lá uma vez no mês, né, que a gente tente fazer esse controle para preservar a nossa saúde. Então, agora que vocês já conhecem os grupos dos alimentos, eu quero convidar você e sua família para dar uma olhadinha aí na sua casa, nos seus armários, na geladeira e na alimentação de vocês como um todo. Será que vocês estão conseguindo seguir essa ideia de consumir mais os alimentos dos 2 primeiros grupos, que são os in natura e o minimamente processado? Ou vocês estão consumindo mais os processados e os ultraprocessados? Então vamos pensar, dar uma refletida aí, pra gente ver o que pode estar mudando e melhorando na alimentação de vocês. Então, dando continuidade, agora que você já conhece os grupos dos alimentos, eu quero só ressaltar que esses alimentos industrializados, né, os ultraprocessados principalmente, além deles trazerem diversas substâncias que fazem mal para o nosso corpo e para a nossa saúde, né, que inclusive acarretam em várias doenças como Alzheimer, câncer, diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares e problemas renais, então a saúde do seu coração, do seu rim, de todo um corpo no geral, são prejudicados por essas substâncias, né? Esses alimentos, eles também não trazem os nutrientes que o seu corpo precisa. Então, em vez de você estar consumindo um alimento natural, você consome um industrializado. Por exemplo, você troca um suco natural por um refrigerante, além dele estar fazendo mal para o seu corpo ainda não vai ter as vitaminas que ele precisava. Que se você tomasse um suco, por exemplo, no lugar, ou comesse uma fruta, ele teria esses nutrientes. E então, para vocês verem como que os alimentos naturais são importantes, eles trazem substâncias que ajudam o nosso corpo a funcionar bem e substâncias que livram o nosso corpo de doenças, então ajudam a prevenir dessas doenças. Então, para vocês entenderem melhor esse raciocínio dos benefícios dos alimentos naturais e os prejuízos daqueles processados, eu quero que vocês comparem o nosso corpo a uma plantação, uma lavoura. Então, naquela lavoura, o que ela precisa para se desenvolver bem? Ela vai precisar de uma terra boa, nutritiva, né? Então, a gente complementa isso dando alimento para aquela terra, que é o calcário, o esterco, o adubo. A gente molha quando é uma plantação menor, quando não, a gente conta com a chuva para estar molhando ali, hidratando aquela lavoura mesmo, né? E tem os problemas ali, né? Então tem as pragas que vão lá e é o bicho da laranja, é a lesma e as lagartas que comem as folhagens nas hortas. Então, para a gente estar associando isso ao nosso corpo, né? Esse esterco, esse calcário, esse adubo, como ele nutre as plantas, na gente são os alimentos saudáveis que vão estar nutrindo o nosso corpo e dando força para a gente crescer bem, ter saúde, ter força, né? E nas plantas tem as pragas que atacam, que prejudicam a saúde daquela planta, né? Que muitas vezes podem até levar uma planta à morte, né? Na nossa vida são aquelas substâncias que tem nos alimentos industrializados. Então, da mesma forma que aquela larva está lá atacando a planta, essas substâncias, esses conservantes, esses corantes, eles estão atacando a nossa saúde também. Então, a gente não pode, a gente tem que evitar de consumir esses alimentos, porque assim como eles estragam as plantas, eles estragam a nossa saúde. E muitas vezes a gente não consegue nem voltar atrás. Depois que o estrago tá feito, às vezes é tão grande, né, que jamais a gente vai recuperar. Aquela planta, ela continua crescendo, mas ela nunca mais vai ficar tão bonita como aquelas outras que só foram alimentadas bem e não tiveram contato com nenhuma dessas substâncias ruins, que são nas plantas, são as pragas, né? Então, só para vocês entenderem essa situação e nunca mais esquecerem, quando forem consumir aqueles produtinhos lá, vocês estarem lembrando do estrago que eles estão fazendo no seu corpo. Então, assim como a gente controla o consumo dos alimentos industrializados, evitando de consumir, a gente tem que ter o controle sobre o consumo de alimentos naturais também, priorizando sempre por ter um equilíbrio, então variando sempre o que a gente consome, não repetindo, não consumindo muito de um mesmo grupo de alimentos, porque também pode acarretar em doenças, como é o caso, por exemplo, do diabetes, que ele está ligado ao consumo de carboidratos.
E os carboidratos, eles são os doces industrializados, o açúcar que a gente adiciona nas nossas preparações e também pães, bolos, arroz, macarrão e preparações desse tipo. Então a gente tem que ter o controle. Não quer dizer que a gente não pode consumi-los, mas que a gente tem que consumir buscando sempre variar, consumir grupos diferentes para não sobrecarregar e acabar tendo algum problema. Assim como a hipertensão, né, que é a pressão alta, a gente sabe que ela está ligada ao consumo de sal. Então, tanto o sal que a gente adiciona na comida, como alimentos industrializados que tem muito sódio e aqueles temperinhos, sabe? Aquele sazon, aquele quinó que você coloca na comida aí, que também está muito ligado a esses problemas. E além disso tudo, para hipertensão, quem é diabético também tem um risco muito grande de se tornar hipertenso. Então tem que ter esse controle para todos os lados, né? Também é importante lembrar de ter o controle no consumo das gorduras, porque elas podem ajudar o nosso corpo, elas são importantes para o nosso corpo, mas se a gente consome muitas fontes de gorduras ruins, acaba prejudicando a nossa saúde cardiovascular. Então, que é o funcionamento do coração e das veias. E o que seriam essas gorduras ruins? São aquelas frituras, aquelas carnes muito gordas com pele, a margarina, óleos industrializados, né, que acabam fazendo muito mal para a nossa saúde, e também os próprios alimentos industrializados, os chips, os doces, eles têm na composição deles muita gordura, para eles ficarem mais saborosos, mais crocantes, enfim. Então, tudo isso afeta a nossa saúde cardiovascular, e lembrando também do excesso de peso e obesidade, que aí abre leque para várias outras doenças também. Então é muito importante a gente cuidar de todos esses aspectos, ter uma alimentação saudável, uma rotina saudável para cuidar dessa máquina que é o nosso corpo, para ela funcionar sempre bem, forte, né? E que os alimentos sejam aliados para a nossa saúde e não prejudiquem a nossa saúde, acarretando em doenças, né? Então algumas orientações gerais que eu até já falei e outras não, né? Mas o consumo de água, que é muito importante, então a gente tem que beber ao menos 2 litros de água por dia para manter a nossa pele saudável, nosso cabelo saudável e todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos trabalhando bem. O consumo de fibras também é um ponto muito importante. Então, as fibras, elas ajudam no controle do colesterol, do diabetes, e elas estão principalmente naqueles alimentos integrais, né? E nas frutas, principalmente com casca, que também agregam bastante fibras e nutrientes, e nas sementes como aveia, como linhaça, como chia, que a gente pode estar colocando no meio dos alimentos ou nas frutas, que fica uma combinação muito saudável, né? Além disso, como eu já falei, evitar as frituras, evitar gorduras em excessos, evitar os industrializados, ter sempre um prato colorido, porque ali você vai saber que tem de todos os nutrientes. Então, por exemplo, no almoço, né, ter vegetais verdes escuros, ter vegetais alaranjados, ter vegetais vermelhos e arroxeados, os brancos também, como a couve-flor. Então, são todos alimentos muito interessantes para o nosso corpo, que a gente tem que estar sabendo consumir eles, variando, para o nosso corpo ter todos os nutrientes que ele precisa e funcionar sempre bem. Agora, então, para finalizar, como eu falei com vocês tanto hoje sobre o consumo de alimentos naturais, de frutas e legumes, eu quero também que vocês cuidem da higienização desses alimentos. Na sua casa, vocês fazem higienização? Como que é feita? Vocês acham que a água já limpa? Ou vocês passam uma água com detergente, né? Mas eu tô aqui para falar que a higienização ela tem que ir além disso. Principalmente nesse período que a gente está agora, de vírus e bactérias, a gente tem que cuidar dos alimentos que a gente traz para dentro da nossa casa, principalmente aqueles que a gente consome cru e com a casca, né? Mas de uma forma geral, todos aqueles que vão ser guardados dentro de casa. Então, não adianta nada eu lavar aquele alimento que eu vou consumir com a casca e cru, por exemplo, uma maçã, e eu guardar ao lado de uma batata que eu não higienizei porque eu vou cozinhar ela. Então, eu contamino da mesma forma. Então, o ideal é que lave e higienize todos os alimentos. Então, primeiro você vai fazer aquela lavagem normal, tirar os excessos, né, as folhas, tirar a terra que tá ali e os talos e coisas do tipo. Depois, você tem que fazer um molho
com uma solução de higienização, que consiste em 1 colher de água sanitária, que é aquela que boa, né? Aquela que a gente tem em casa. Você tem que olhar no rótulo dela, que vai ter indicação que pode ser utilizada para higienização de frutas e legumes. Então, vai ser 1 colher de sopa daquela em 1 litro de água por 15 minutos. Você vai botar os alimentos ali, depois que você tirou as sujeiras superficiais, e vai deixar ele de molho nessa substância. Depois, se você tem água filtrada na sua torneira, você pode lavar ele nessa água para tirar o excesso, secar e guardar na sua geladeira ou onde você for guardar. Se a sua água ela é de nascente, ela é de poço e ela não é filtrada, o ideal é que você só seque esses alimentos superficialmente com papel toalha ou um pano de prato bem limpo e deixe ali para evaporar a substância que tiver ficado um restinho. Né? Essa recomendação ela é da Anvisa, ela não traz prejuízo à saúde e tem que ser feita essa higienização para a gente evitar que a gente tenha algum problema, algum desarranjo ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Além disso, é importante que a gente higienize também todos os alimentos que vão para dentro da nossa geladeira, pelo menos com paninho, com álcool, algo do tipo, né? E uma questão também que muitas pessoas têm dúvida é sobre os ovos, né? Os ovos, eles não devem ser lavados. Então, não deve esfregar com bucha e sabão e tudo as cascas dos ovos, porque o ovo ele vem com uma película protetora em volta dele e quando você lava, você remove essa película, o que permite que as bactérias entrem para dentro do ovo, aquela salmonela que tá ali, que de qualquer jeito a água e sabão não vai matar ela, só vai tirar o grosso, mas vai tirar essa película e ela vai poder entrar dentro do ovo, né? Então, se você usa esse ovo para fazer uma maionese, ou você come ele meio cru, essa com certeza dá certo, vai ter algum problema se essa bactéria estiver ali dentro, ela vai gerar algum desarranjo no seu corpo. Então, o ideal é que você, ao guardar os ovos quando ele está sujo em excesso, passe um paninho seco para tirar aquele excesso de sujeira. E antes de você utilizar o ovo, você pode estar lavando, mas isso aí é na hora, que eu vou fazer isso aqui agora, vou fazer um bolo, aí eu posso estar higienizando a casca e utilizando esse ovo. Bom? E para armazenar na geladeira, ideal que ele seja armazenado em um local fechado, justamente por isso, que ele pode estar contaminado. Mesmo você lavando com água e sabão, ele ainda vai estar contaminado, né? Então, o ideal é que você guarde um localzinho fechado que não tenha tanto atrito, por isso que a gente não recomenda muito a porta, porque você abre e fecha toda hora, pode trincar o ovo. Mas se você considera seguro, que a sua porta não tem tanto atrito assim, que você guarde pelo menos em um ambiente fechadinho, tá bom? Aqui, então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a higienização das frutas e verduras. Como eu falei, a proporção é para 1 colher de sopa dessa aqui, de água sanitária para 1 litro de água. Aqui eu coloquei 1 litro já dentro dessa bacia e vou colocar aqui mais 1 litro de água para conseguir cobrir o meu alimento todo. Então, vão ser 2 litros de água. Olha, para mostrar para vocês, aqui eu tô usando a água sanitária comum mesmo. E aqui atrás, no rótulo dela, tem as indicações, ó. E dentro dessas indicações tem aqui, desinfecção de frutas, verduras e legumes. E tá até explicando qual a proporção que tem que ser utilizada para poder estar fazendo esse processo. E é essa aqui mesmo que eu vou seguir. Então, como aqui tem 2 litros de água, eu vou pôr 2 colheres de sopa dessa aqui. Ó. 1 colher, 2. Aqui no caso, as minhas frutas eu já dei uma limpada nelas, já passei na água para tirar as sujeirinhas mais grossas e agora eu vou pôr-las aqui dentro, ó. E assim como eu falei, como aqui em casa eu guardo tudo na geladeira, mesmo as frutas que eu como sem a casca, como mamão, por exemplo, eu também gosto de higienizar, pra estar dentro da geladeira tudo limpinho. E aqui de vez em quando eu vou dando uma viradinha nelas, como ela boia, né? Ou você pode pôr um peso em cima pra ela ficar toda coberta embaixo da água. Deixa aqui uns 15 minutos, depois joga essa água fora e deixa ela secando aqui. E é isso. Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre alimentação saudável e que isso desperte em você o interesse por cuidar cada vez mais da sua saúde, do seu corpo e da saúde daqueles que vocês amam, tá bom?
Eu vou deixar meu contato aqui, minhas redes sociais. Qualquer dúvida eu estou à disposição para ajudar no que eu puder. E foi um prazer estar aqui falando com vocês. Agradeço a atenção e até mais.